cobrindo todo o litoral. Ok, estamos chegando com as principais informações sobre o futebol e os demais esportes aqui na sua programação esportiva da TV Com. Minha saudação especial ao capitão Paulo Alberto, que está a trabalho e amanhã apresenta normalmente o nosso programa. Hoje, excepcionalmente, na vaga do Paulo Alberto, tenho muito prazer de participar mais uma vez na apresentação do programa Radar Esportivo, com as presenças ilustres, né? Do Renato Braga, o defensor de arbitragem. Tivemos polêmica na Vila Belmiro, afinal o Santos foi beneficiado ou não foi no jogo diante do Ituano. Quero saber a opinião dele, ainda não perguntei fora do ar. E também o nosso Marcelino Silva, que curtiu o carnaval lá no Vasco da Gama, assistiu todos os desfiles de São Paulo, do Rio de Janeiro, é bem informado e poderá fazer um resumo, além também da polêmica que existe em torno da possível saída de Neymar do Barcelona, assunto importante que nós vamos focalizar. E você pode participar conosco pelo programa @radaresportivo.com.br, uma enquete da semana. Qual o reforço que o Santos ainda precisa para o time, na sua opinião? O time já está certinho, tudo sem problema, ou é necessário contratar? Para qual posição? Então você liga e participa conosco e concorre a vários prêmios. O primeiro deles, a camisa do Atlântico, nessa parceria aí do Radar Esportivo com o Boca Juniors, uma bela camisa, hein? Alô, meus amigos aí do Boca. Realmente é uma camisa sensacional e é um prêmio bacana que vai ser sorteado no final da semana pelo Paulo Alberto. Além da camisa, nós temos também o relógio unissex do Radar Esportivo, do nosso amigo Vanderlei, ali na Amazonas, entre a Amazonas e a Paraná, no cantinho da informática, onde também tem o filho dele, o Guilherme, com tudo sobre informática. Vale a pena você conferir, já tive a oportunidade de participar lá com o nosso amigo Guilherme, lá no cantinho da informática, com alguns problemas na mídia eletrônica, principalmente, né? E o Renato Braga também é freguês assíduo, o Walter Dias, o Marcelino não sei, porque ainda não me falou, mas o Renato Braga eu sei que o Marcelino vai lá cuidar do relógio dele, já fez o sinal aqui. Bom, então você participa com a gente e vai poder, claro, concorrer a todos esses prêmios. Estamos ao vivo, como você sabe, na tvcomsantos.com e também no site do Radar Esportivo, você que está ligado no radar desta quarta-feira de cinzas. Estamos no batente, né? Afinal, dizem que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Eu diria que começa apenas em março, porque nós teremos ainda o desfile das campeãs no sábado, na sexta ou no sábado. Depois o Marcelino informa direitinho que ele que é carnavalesco. Meu negócio é rock. Bom, meu amigo Renato Braga, primeira pergunta, já de começo, hein? Não vou te perdoar, quero polêmica. O Santos foi beneficiado no jogo diante do Ituano, daqui a pouco nós vamos ver os lances da partida, mas você faça um resumo, tudo bem? Olá, José Carlos, alô, amigo do Radar Esportivo. Essa terceira rodada do Paulistão, ela foi fatiada, né, como uma pizza, né? Teve o jogo do Santos no sábado, de carnaval, e agora a sequência é amanhã, na quarta-feira, com mais jogos, e na quinta, amanhã tem, parece que 4 jogos, não é isso? Hoje quarta tem hoje jogo, quarta. e Hoje amanhã é quarta, quinta. hoje é quarta. Desculpa, hoje é quarta. O carnaval me deixou meio perdido. Hoje é quarta-feira, tem mais 4 jogos. Quinta-feira são 3 jogos. E o jogo do São Paulo ficou para 1º de março, né? Então, aí completando a terceira rodada do Paulistão. Então, o único jogo que já aconteceu foi justamente o jogo do Santos na Vila Belmiro, né, contra o Ituano. O Santos venceu ali nos acréscimos, né? Através de um penal que o Ituano reclamou muito, chiou muito. A gente vai passar aí os momentos. O pênalti você depois a gente vai ver a imagem, sim. Aí você vai analisar. Agora, no frigir dos ovos, houve algum erro que prejudicou o Ituano? Não, na minha opinião não. Tanto o penal, na minha opinião, o penal existiu, como eu disse na hora, não foi penal, foi muito penal. Perfeito. E também teve um gol invalidado, não anulado, invalidado. A pessoa aqui faz confusão entre gol anulado e gol invalidado. Sim. Eu queria até aproveitar a oportunidade para esclarecer esse ponto. O gol anulado é aquele que o árbitro dá o gol e depois ele volta atrás e anula. Entendi. Agora, quando ele marca o impedimento e aí o gol não acontece, ele não confirma o gol, é jogada invalidada, lance invalidado, entendeu? Teve um lance assim do
do Ituano, né? E que, na minha opinião, foi bem sinalizado também. Houve impedimento, a gente pode explicar melhor, mas houve impedimento do ataque do Ituano. Mas o Pássaro, o 2016 começa com boas notícias. Começou bem, com boas notícias para o futebol brasileiro de modo geral e particularmente para a nossa arbitragem. Por que eu digo isso? Porque a International Board, que é o guardião das regras do futebol, né? É o regente, é o que rege as regras do futebol, este órgão ligado à FIFA, acaba de anunciar que vai autorizar a CBF utilizar o vídeo-árbitro ou teleárbitro, né? A partir do Campeonato Brasileiro de 2016. Essa autorização deverá acontecer na próxima reunião que a International Board já programou para início de março. Então, nessa reunião de início de março, né, no início de março, a International Board deverá homologar essa autorização. E essa autorização, ela toma por base um pedido da própria CBF, né, que encaminhou esse pedido com base numa ideia que surgiu. Essa ideia surgiu por um membro da comissão de arbitragem, o ex-árbitro, vocês devem lembrar, os mais antigos vão lembrar, Manuel Serapião Filho. Ele foi árbitro FIFA e hoje ele faz parte da comissão de arbitragem da CBF. Ele que teve essa ideia, encaminhou essa ideia à FIFA e a FIFA repassou para a International Board e a International Board vai homologar, pelo menos essa é a notícia, que ela deve homologar, autorizar a CBF a utilizar esse recurso do teleárbitro a partir do Campeonato Brasileiro de 2016. Então, caso realmente isso se confirme, né, será mais um pioneirismo do futebol brasileiro, porque a gente, voltando um pouquinho atrás, a gente vai lembrar que o rodízio de bolas foi ideia de brasileiros. O spray, mais recentemente, também foi ideia de brasileiro. Então, novamente, a criatividade brasileira entra em campo em favor aí da simplificação e da correção das regras do jogo. Perfeito. Então, daqui a pouco, o Renato Braga vai esclarecer mais alguns detalhes sobre a rodada do Campeonato Paulista. Mas é bom lembrar que erros acontecem no mundo todo, né? Até no futebol da Europa existem erros de arbitragem e a polêmica também, com certeza. Bom, Marcelino Silva, vamos deixar a polêmica de lado. Hoje é quarta-feira de cinzas. Marcelino esteve lá no Clube de Regatas Vasco da Gama, vai sintetizar como foi o carnaval em Santos, você que é um carnavalesco, você e a sua família, e também como foi o carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Brasil. Tudo bem, meu amigo Marcelino? Olá, Zé Carlos Gomes, conhecido como o nosso Homem Pássaro, um amigo muito fiel, né? Sempre um prazer estar aqui ao seu lado, especialmente aqui apresentando o Radar Esportivo, nesse momento de ausência do capitão Paulo Alberto, em missão importante aí, familiar e a trabalho. Bom, é isso aí, capitão, o Pássaro, como você mesmo falou, vice-capitão. Né? O vice-capitão, né? Tá com a tarja aí ou não? Ele deixou a tarja aqui? Não, a tarja está com ele. Tá na maleta secreta. Major. Bom, vamos lá. O carnaval foi uma folia tremenda, né? Brindou aí os brasileiros de norte a sul no país. O sol, né? Foi forte, foi lindo, foi maravilhoso. Especialmente aqui na Baixada Santista, os turistas tiveram essa sorte. Carnaval no Clube de Regatas Vasco da Gama, Passarinho. Tive o prazer de prestigiar as 2 matinês e vivi aí os bons tempos da infância, né? As belas matinês que os clubes da cidade de Santos realizavam nos 4 dias de carnaval. Matinê é uma delícia. Matinê é uma delícia, né? Eu não gosto de carnaval, mas matinê é gostoso. E o Vasco da Gama conseguiu recuperar, viu, Pássaro? Porque era um clima familiar, ar-condicionado perfeito. Poxa, que beleza. O clube investiu em bombeiros, em ambulância, em pessoal da limpeza, em bebidas, alimentação. Atenção total para os convidados e associados que puderam lá curtir as 2 matinês. Claro, também teve as 4 noites, eu não pude comparecer, mas eu compareci na matinê com a esposa, amigos, e o pequeno filhote lá, o Lucas, de 1 ano e 10 meses, que aproveitou muito ao som de Oscar Guzela. Parabéns ao Pepino, a todos do Clube de Regatas Vasco da Gama, que trouxeram aí de volta à nossa comunidade santista os bailes, as matinês de carnaval, no clima de total realização familiar. Segurança total? Segurança total, extraordinário. O alvará do bombeiro concedido, ambulância, saída de emergência, tudo funcionando perfeitamente bem. Banheiro com acessibilidade para cadeirante. O Vasco da Gama deu um show de bola e homenageou a Grande Rio na decoração do seu salão, né? O mesmo não podemos dizer lá da Sapucaí. Muita gente descontente com o enredo da escola, não com o enredo homenageou a cidade, é óbvio, nos seus 470 anos,
mas com o que foi mostrado. O carnavalesco talvez não tenha sido tão feliz e talvez não repassou a imagem do público geral que estava em casa ou na própria Sapucaí, o que é 470 anos, o que são os 470 anos da cidade de Santos. Ele teve um pouco de infelicidade nesse sentido, mas discussão à parte, a homenagem foi feita à cidade de Santos. No futebol internacional, Passarinho, a gente aqui no Brasil deu aquele recesso, pulamos, jogadores na avenida, mas na Europa a bola rolou, né? O Campeonato Espanhol aconteceu, o Neymar não veio para o desfile da Grande Rio. E o destaque que eu dou aqui antes de devolver a bola para você é a briga dos clubes da cidade de Manchester pelo Neymar. Nessa janela que vai estar aberta aí, eles estão tentando tirar o Neymar do Barcelona. Manchester United de um lado, Manchester City do outro. O jornal inglês, o tabloide Sun Sport, retratou aí deu destaque na sua manchete desse dia de quarta-feira, a disputa desses dois clubes da cidade de Manchester pelo passe, né, ou pelos direitos federativos do Neymar. O jornal citou aqui 144 milhões de libras. Esse valor chega a 813 milhões de reais. Dizem que é o valor que o Manchester United lançou para tirar o Neymar do Barcelona. O Manchester City, por sua vez, rival da mesma cidade, já confirmou o Pep Guardiola, que tem um carinho enorme, né? É fã do futebol de Neymar. Então o Manchester já aí por meio das mídias sociais já disse que talvez cubra esse valor. Então 813 milhões de reais, 144 milhões de libras, que é a moeda, né, do Reino Unido, para tirar Neymar do Barcelona. A janela está aberta, o Neymar vai decidir o seu futuro. Vamos ver o que acontece entre Manchester City e Manchester United nessa disputa. Pássaro. Antes de partirmos para os jogos da rodada do Campeonato Paulista, uma pergunta ao Marcelino, porque coluna Nelson Rubens, né? A Shakira é casada com qual jogador do Barcelona? Piqué? Piqué. Piqué. Então, o Piqué, ele teria dito, né? Eu não li, ele teria dito que na vida dele mandam duas pessoas. Na vida particular manda a Shakira e na vida profissional o Pep Guardiola. O Guardiola. Ou seja, caso ele receba o convite, não sei se ele vai receber, para jogar na Inglaterra, eu acho que ele vai. Agora o Neymar eu não sei. Né? Entendeu? Na verdade, existe um namoro que já tem uns 4 anos do Pep Guardiola pelo Neymar, né? Ele fez de tudo para tirar o Neymar antes do tempo do Santos. Quando assumiu o Bayern de Munique, também tinha um desejo enorme de levar o Neymar para a Alemanha, não deu certo, o Barcelona acabou segurando o atleta. E agora eu não sei, viu? O dinheiro aplicado no Manchester City é um dinheiro árabe, né? É um dinheiro lá do pessoal da aviação, companhias aéreas, os sheiks do petróleo, então é muito dinheiro, Passarinho. Bom, vamos aguardar. Vamos conferir então os jogos do Campeonato Paulista desta rodada, porque teve jogo de São Paulo da outra rodada, mas desta rodada o Santos bateu o Ituano por 2-1, daqui a pouco vamos falar com os lances, né? O São Bento enfrenta hoje o Novo Horizontino, 17 horas, palpite, Renato Braga, São Bento e Novo Horizontino, 17 horas. São Bento e Novo Horizontino, eu vou ficar com o São Bento, 1-0 pro São Bento. 1-0 pro São Bento. Audax e Red Bull, 5 da tarde, Marcelino Silva. Eu acho que dá Red Bull. Linense e Ponte Preta, 19 horas e 30 minutos, Renato Braga. A Ponte não está bem no campeonato, hein? A Ponte está mal. Eu vou arriscar a Linense 1-0. Oeste e Palmeiras, este jogo, atenção, será em São José do Rio Preto, 21h45, Marcelino. Da Palmeiras, 2-0. Ferroviária e Rio Claro, 21h45, mas que horário, hein? Para jogo entre dois times do mesmo porte, 21h45, time grande contra time pequeno a gente ainda aceita, mas 21h45, Ferroviária e Rio Claro. Ó, pela escala da arbitragem, esse jogo deve ser importante, porque apita Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA, né? Cidades vizinhas ali, Rio Claro e Araraquara. Eu vou ficar no empate. É um clássico, né? Da região. Clássico regional. Você tem o árbitro do jogo do Palmeiras? Eu tenho todos os árbitros aqui. Ó. Qual é o árbitro? Vinícius Furlan, Vinícius apita Furlan. Oeste e Palmeiras. Ok. Amanhã teremos Botafogo e São Bernardo, Marcelino Silva, jogo 18h30. Eu acho que dá o time de Ribeirão Preto 1-0. 19 horas, 15 de Piracicaba e Água Santa. Eu que achava que o Água Santa iria complicar para o São Paulo, até complicou um pouco, né? Mas depois virou passeio. 15 de Piracicaba e Água Santa, Renato Braga, 19 horas. O Água Santa inaugurou-se, né, muito bem no campeonato, né? Debutante no campeonato, começou bem com uma boa vitória, mas depois perdeu de 4 do São Paulo, né? Que coisa, vai jogar em Piracicaba. Eu acho que vou ficar com 15, viu?
21 horas, Corinthians, que apresentou o André ontem, e Capivariano, Marcelino. O Timão ganha 3-0. O jogo de São Paulo, já foi dito pelo Renato Braga, será disputado no dia 1º de março contra o Mojimirim. Até lá tem muito chão. É bom lembrar que pela Libertadores o Palmeiras já conhece seu primeiro adversário, né? Porque ontem a Universidade do Chile foi eliminada em casa. Jogou em Santiago e empatou apenas 0-0. Portanto, o River Plate do Uruguai, não é o River Plate da Argentina, o River Plate do Uruguai será o primeiro adversário do Palmeiras, jogo em Maldonado, 21h45 do dia 16. Portanto, na próxima semana, semana complicada para o Palmeiras, hein? Porque depois tem o clássico com o Santos, né? Pelo Campeonato Paulista, semana realmente difícil para o Alviverde. E o São Paulo entra em campo hoje para joga pré-Libertadores, né? Pré-Libertadores. O jogo vai ser no Pacaembu, porque o Morumbi está reformando o gramado, né? Isso. E a Conmebol já... Aliás, falar em Conmebol, sabe quem foi agora designado presidente da comissão de arbitragem da Conmebol? Quem? Wilson Luiz Seneme. Oh, não sabia. O Wilson Luiz Seneme acaba de assumir o cargo de presidente da comissão de arbitragem da Isso é uma da boa Conmebol. ou não? Olha, é uma faca de dois gumes, né? De Dois legumes, como diria o Matheus, né? Conheço bem o Luiz Seneme, é um cara íntegro, sério, competente, foi um grande árbitro. E então eu aposto nele, aposto no bom trabalho do Seneme. E você tem o árbitro para o jogo de São Paulo hoje? Então, São Paulo joga hoje no Pacaembu contra o César Valerro do Peru, jogo da volta, né? Lá ele empatou em 1-1. O árbitro vem do Uruguai. O árbitro é o Christian Ferreira, do Uruguai. Palpite. O São Paulo ganha, né? Já era para ganhar lá, perdeu um monte de chance. São Paulo deve dar Inclusive houve um gol, né? Que o árbitro não viu. Mas né? O São Paulo teve mais de 70% de posse de bola, né? E aquele gol também não dá para incriminar a arbitragem. Não. Foi uma coisa assim. Bola muito rápida a jogada. É o tal da tecnologia que está chegando aí, né? Tem que ajudar a arbitragem. Agora, né? o Braga, uma perguntinha, não sei se você vai ter essa informação em mão, porque é realmente muito complicado às vezes esse tipo de informação. A Federação Paulista aí, a própria CBF, fez um trabalho junto aos clubes, normatizando as medidas do futebol, tanto as medidas das 4 linhas ali, do tamanho do campo de jogo, quanto a trave, o formato da rede, né? Pois bem, porque o esporte no Brasil era sem norma nenhuma, né? Cada campo tinha um tamanho de trave, a distância do pênalti pro gol, cada estádio tinha a sua. Você sabe se a Conmebol providenciou o mesmo tipo de cuidado para a Libertadores? Olha, não, o que aconteceu no futebol brasileiro foi a padronização das medidas. Das medidas do uma trave, não, a trave já foi, é sempre 7 metros. Mas um trabalho que foi feito por uma emissora de televisão em Santos observou que no Campeonato Brasileiro de 2014 e 2015, nenhum estádio tinha a mesma medida da trave em relação ao outro. Morumbi era um pouquinho maior, a Vila Belmiro era um pouquinho... Não, então isso acho que na hora que planta... Mas isso aí trave... não foi discutido. Não, mas isso aí então é falta de fiscalização. Porque antes de começar o campeonato, a federação tem uma equipe que faz a vistoria dos gramados. Então, na verdade, antes de cada campeonato, se não tiver dentro das medidas, o campo não é liberado. Lógico que não. E a Conmebol faz a mesma coisa. Faz a vistoria e se não tiver enquadrado, o campo não é liberado. Agora, tinha casos que a espessura da trave... era mais grossa ou mais fina? Mas isso é falta de fiscalização, porque é tudo padronizado. O que não era padronizado, porque a própria regra permite. Ela deixava uma brecha. Deixava uma brecha. Você pode fazer um campo maior, um campo menor. Agora a FIFA lançou o campo padrão FIFA, que é a medida da Copa do Mundo. Quanto que é mesmo? É 106? 105 por 68, né? É 105 por 68, exatamente. Então agora é padronizado. Então aqui no Brasil já está tudo padronizado. Eu acredito que na Conmebol também. Agora, semana passada esteve aqui conosco o Vela. Ele falou sobre essa questão da padronização, tudo eu entendi direitinho. Mas tem o olhar do árbitro. Então a pergunta que eu gostaria que o Braga respondesse seria em relação ao árbitro. Por exemplo, havia muita diferença. Na tua época você não chegou a apitar no Serra Dourada. Pitei, várias você vezes. Apitou no Serra Dourada? Você chegou a pegar a época do Serra Dourada? Nossa, quantas vezes? Havia muita diferença de você apitar um jogo no Serra Dourada. Para o jogador tem diferença, que eles já falaram. Agora, para o árbitro, a questão de referência visual, é mais difícil apitar no Serra Dourada, que agora o Serra Dourada vai ter que se adequar. Acredito que tenha que se... Também, né? Já está adequado. Então, existia essa diferença? Ou não?
Para a arbitragem, você não nota muita Os diferença. jogadores reclamavam. Né? Era grande o campo. É muito grande. muito grande. A diferença, o Vela falou aqui, a diferença é enorme. Porque pelas regras do jogo, um campo pode ter 120 de comprimento por 90 de largura no máximo. E poderia ter, no mínimo, 90 por 45. Olha que diferença brutal. É uma diferença brutal entre o mínimo, Mas para você, o máximo e o mínimo. como apitador, você não teve problema? Nunca percebi isso. Nunca percebi. Não. Também na tua época o ritmo de jogo era diferente, né? Era mais devagar, mais lento. Era mais lento, né? mais cadenciado. Exatamente. O Braga talvez não tenha sentido por causa desse detalhe. Porque agora, como a condição física impera, o Marcelino, o campo muito grande, fica difícil jogar. Fica difícil, porque você pega um time que está acostumado a jogar naquele gramado e recebe uma equipe, embora condicionada fisicamente, num nível bom, para jogar ali. O Palmeiras sofreu ali, o Santos sofreu ali, o Santos levou de goleada, o Palmeiras levou goleada lá, outros clubes também sofreram. Em resumo, no meu tempo o futebol era mais romântico, o futebol era mais cadenciado, era mais técnico, também tinham grandes jogadores, né? Hoje não, hoje é mais força, né? É mais aplicação tática, é mais correria, né? No meu tempo a bola corria, hoje o jogador que corre. Você era submetido a exames físicos? Claro. Também? Claro, como são os hábitos atuais? Não só testes clínicos, como testes físicos também. Já naquela época. Já naquela época. Naquela época. Perfeito. Aí, então, curiosidade que eu queria esclarecer com o nosso Dr. Braga, o defensor dos hábitos, e que vai falar um pouco mais sobre o que rolou entre Santos e Ituano e também o Marcelino Silva e você, telespectador. No próximo bloco. Segura aí. Ok, estamos de volta aqui com o programa Radar Esportivo. Você sabe que o Santos joga agora no final de semana diante do Novo Horizontino, no próximo sábado, 21 horas. Ainda não anunciou o Robinho, né? O presidente Modesto Roma esteve hospitalizado. Aliás, um abraço também ao Fabiano Fará, que agora é o assessor da presidência, né, do Santos. Parabéns, Fará, pelo degrau aí que você galga na sua carreira de administrador, de gestor de futebol. Viu? Sucesso para você, que é bom menino, um caráter excepcional, e nós torcemos muito pelo teu sucesso. E parabéns também ao Denis Calçada. Não tenho o prazer de conhecer o Denis Calçada, mas que é o novo assessor de comunicação do Santos. Ele que trabalhava com o Fará, agora foi convidado a assumir, né, o departamento de comunicação. Sucesso para você, Denis, para toda a sua equipe. O pessoal da equipe do Denis eu conheço, né? O Denis a gente não tem aí o contato no dia a dia, porque normalmente estamos no CT Rei Pelé. Fabiano Fará já frequentou lá bastante o CT e agora ao lado do presidente Modesto Roma, que ainda não anunciou o Robinho, Atlético Mineiro, né, o Marcelino? Está atrás, tem uma negociação em andamento. O que você acha que vai dar? É até sexta-feira que tem que resolver. Então, acho que o que está pegando aí, pastor, é a garantia que o Robinho tanto exige. As pessoas criticam, né, que o jogador não ama o Santos, cospe no prato que comeu, mas eu acho que todo esse cuidado do staff do Robinho, eu acho que não é nem tanto o Robinho, o cuidado do staff, das pessoas que cuidam da carreira dele, é porque o Robinho deve ter sido prejudicado num passado tão recente. Eu digo prejudicado, salários atrasados, direitos de imagem atrasados. Então é aquele velho ditado, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Então acho que isso é o que está pegando, não somente no Santos, mas outros clubes que tentaram, como o Grêmio, o Atlético Mineiro entrou na parada agora, é as garantias, né? Um cheque em branco lá, que se ele não receber o salário, se atrasar algum direito de imagem, ele vai lá e joga esse cheque e pega o dinheiro de volta que ele tem direito. Então acho que esse é o principal, mas eu acho que ele deve fechar com o Santos. Ok, então vamos aguardar aí. Temos aí até sexta, né? Porque o Atlético precisa inscrever o Robinho para a Libertadores. Caso não seja inscrito para a Libertadores, aí a situação é outra e o Santos teria muita chance. Mas pode acontecer uma mudança de uma hora para outra, vamos aguardar. Conferindo então os lances de Santos e Ituano, para que nós possamos discutir aqui com o Marcelino Silva e também com o Renato Braga, né? Vamos começar com o Marcelino. Marcelino, daqui a pouco vai ter lance polêmico lá, o Braga também. Jogo às 11 da manhã, né, passarinho, do sábado. Muitos turistas ainda na estrada, né? E a Vila Belmiro aí recebeu um sol forte, público pequeno, né? Era de se esperar, né? Primeiro dia do carnaval. 5.500 pessoas. E o Santos aí teve o ímpeto no seu segundo tempo, né? Após sofrer aí uma pressão do Ituano, é claro, saiu ganhando, mas o Ituano foi lá, aplicou outra travessura, né? Exemplo da final do Campeonato Paulista, que foi campeão em cima do time da Vila, empatou o jogo e sei lá se esse jogo não poderia ser virado pelo Ituano ou até mesmo terminado no empate, o Santos achou o gol no final. Segundo o Braga, que o Braga já disse na abertura, daqui a pouco ele vai falar mais um pouco, houve um pênalti aos 51 minutos do segundo tempo, daqui a pouco nós vamos falar
sobre o assunto. Agora, ô Marcelino, pergunta que nós fazemos aí na enquete, enquanto vemos as imagens do jogo. Na tua opinião, o Santos precisa de reforço para que possa disputar vários títulos? Eu acho que precisa, porque, o Pássaro, quando o Marquinhos Gabriel foi desligado, né, acabou o seu vínculo de empréstimo, a gente ficou um pouco tranquilo porque tinha o Giovânio na retaguarda, né, na reserva imediata. Mas o Giovânio também foi negociado. Então eu acho que a gente precisa de um jogador, o Santos precisa de um jogador para recompor esse setor que ficou órfão aí pelo Marquinhos Gabriel e pelo Giovânio. E a zaga, né? A zaga acho que é para ontem aí um zagueiro já de boa trajetória, com 25, 26 ou até 28 anos de idade, que já seja um pouco experiente para poder compor a zaga, porque realmente quando o David Braz se machuca, o próprio outro jogador lá que me falou. Olha que lance, olha que lance, que perigo. O Gustavo Henrique também se machuca, o Santos fica um pouco na mão ali no miolo de zaga. Primeiro gol foi do Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique que deve renovar contrato. Aliás, os dois primeiros gols, os gols do empate, foram gols de cabeça, surgiu de cobrança de escanteio. O Santos fez 1-0 com o Gustavo Henrique e depois o Ituano empatou também em lance de escanteio. Penal claríssimo. Penal claríssimo. Pênalti claro. É um jogador de boa impulsão, né, Gustavo? Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Quer dizer, 1-0 gol normal, 1-1 gol normal. E esse aí, o Ituano, eu acho que eu fico imaginando um time empatando fora de casa, com um time grande, de repente tomar o gol da derrota nos acréscimos, é realmente de se revoltar. Com Mas certeza. que foi pênalti, foi. O Juninho colocou até nas redes sociais, né? Ironizou, fez sinal lá, gesto. Na hora, ninguém tem sangue de barato. Se esse penal né, tivesse acontecido no primeiro tempo ou no meio do segundo tempo... Talvez não houvesse reclamação. Que também o Ituano já houve um gol invalidado, como você bem esclareceu. Mas aí tem gente que defende que o gol não foi impedido. Eu queria esclarecer o seguinte... que para o jogador ser pilhado em impedimento, ele não necessita obrigatoriamente tocar na bola. É só ele manifestar a intenção de jogar e na mesma área de influência caracteriza o impedimento. Foi o que aconteceu no... Então, só para repetir para quem ligou agora, o Santos não foi beneficiado, nem no gol invalidado não foi. E nem no pênalti. É o seguinte, não estou defendendo o Santos, não. Quando o Santos é beneficiado, eu sou o primeiro a falar aqui. Perfeito. Só para lembrar que o Ricardo Oliveira foi quem converteu o segundo gol. Primeiro, o gol do Gustavo Henrique que deve renovar contrato com o Santos Futebol Clube. E, Pássaro, muitos questionaram o jogo sábado de carnaval às 11 da manhã, que até então era comum, domingo às 11 horas da manhã. Eu não sei se tem uma relação, mas boa parte do elenco santista desfilou pela Grande Rio, numa homenagem à cidade de Santos, pelos seus 470 anos. Exato. E, obviamente, o Santos Futebol Clube estava inserido no enredo da escola. Então, todo o elenco, o técnico Dorival Júnior lá no carro alegórico... Mas o Lucas Lima não desfilou, ele esteve na Sapucaí, né? Na Sapucaí, mas não desfilou. E não desfilou. Eu tive essa discussão ontem com ele meu assistiu, filho. Não, ele falou, pai, ele não desfilou. Não desfilou. Mas ele assistiu. No camarote. Mas não desfilou porque ele é muito tímido. Mas então, esse jogo não podia ser, por exemplo, no sábado, 17 horas? Poderia. Mas ocorre que havia o jogo temperatura da capital, mais embora não tenha nada a ver, né? Havia o jogo do São Paulo, mas o jogo no Pacaembu. Quantos quilômetros de distância? 100 quilômetros. E o policiamento do Pacaembu não trabalha aqui e vice-versa. Se esse jogo fosse às 18 horas, vamos jogar os embalos de sábado à noite, às 8 horas da noite do sábado de carnaval. Todo mundo iria à praia e eu acho que umas 10 mil pessoas teriam dava tempo de quem jogou chegar ao Rio. E os jogadores do Santos protestaram. Os jogadores do Santos criticaram a realização do jogo, solicitação do Santos. E os jogadores criticaram. O Ricardo Oliveira disse que é desumano. Desumano. Esse horário pode ser muito bom no inverno, né? Ou no outono. Não, no inverno é bom. Mas no verão não. Até o próprio Ituano, Passarinho, a gente acompanhou na quinta-feira, quando a gente saía aqui do estúdio, o ônibus do Ituano passando aqui no Canal 2 e já fazendo check-in no hotel do Gonzaga a quinta-feira. Então, assim, o próprio Ituano teve que antecipar a logística do Ituano também. De repente, uma cidade tão próxima aqui, tu não precisaria ter vindo 2 dias antes, né? Mas o jogo era sábado de manhã. Com certeza. Bom, vamos também conferir as imagens dos jogadores, nós citamos agora há pouco, né? Os jogadores no Rio de Janeiro, no desfile da Grande Rio. Marcelino, você que acompanhou tudo, eu não acompanhei. Mas você que acompanhou, por favor, sintetize aí. Dorival, Gabigol, né? Dorival, Gabigol, todo o elenco.
O legal é que o elenco atual estava com o uniforme do Santos, todo branco, manto branco. Os craques do passado estavam com a camisa da seleção brasileira, fazendo uma referência aos jogadores do Santos que serviram à seleção. Em relação ao desfile, Passarinho, eu fui entusiasta desse enredo, dessa homenagem. Todos que me acompanham nas mídias sociais sabem, desfilei aí pelas ruas da cidade com a camisa da Grande Rio e tinha uma expectativa muito grande. No final eu me decepcionei, porque eu acho que o carnavalesco ele foi de uma infelicidade até cronológica. Ele abriu com o Pelé, não abre alas, perfeito, mostrou o Pelé menino. Segundo o Ted Sartori escreveu no Facebook, o nosso amigo Ted Sartori da Tribuna, o desfile começou muito bem. Terminou mal, Por que mas diz que o começo, segundo o Ted, foi muito bom. Por que começou bem? O carro abre alas fazia até uma menção à letra do samba enredo, né? Que é menino bom de bola, né? Que encantou o mundo e etc. Então o Pelé menino, depois o Pelé adulto. Depois, eu acho que deveria ter virado a chave. No primeiro bloco, no segundo bloco da escola e no terceiro bloco, deveria ter contado a história da cidade. Então ele voltava no tema futebol toda hora. Então, muito futebol, né? Muito futebol. Encerrou com o pai do Neymar. Não que o Santos não mereça, o Santos merece, mas a cidade de Santos eu fico imaginando o isso aí foi bonito. Foi bonito, ele sai de dentro da bola, Muito é como se fosse o DNA, Foi né? no começo, isso aí? Foi no começo, abre alas, Muito bonito. Então é por isso que o Ted elogiou, foi muito bonito. E aí ficou essa expectativa, do meio para o fim a gente não viu a cidade de Santos retratada. E falando do aspecto técnico, Passarinho, o quesito conjunto e evolução, a escola acho que ela se aglomerou, as alas trombavam uma nas outras, parecia que cada um estava pulando o próprio carnaval. E no Rio, conjunto e evolução é muito importante. Perder o ponto nesse quesito pode dar adeus ao título. Então, na minha opinião, a Grande Rio não leva, vai brigar entre as últimas. Eu acho que para quem não conhece a cidade de Santos ficou uma confusão muito grande. O público que acompanhou pela TV Globo ou o público que estava no Sambódromo não entendeu a mensagem que foi passada. O que salvou, Passarinho, foi a letra do samba enredo. Quando a bateria dava a sua paradinha, a escola inteira cantava não só o refrão, cantava toda a letra do samba. Agora, uma coisa então acho que salvou. Uma coisa que deve ter sido legal, eu não assisti, mas quem narrou foi o Luiz Roberto. O Luiz Roberto morou em Santos. Então, inclusive o Luiz Roberto morou em Santos e foi o que salvou em determinados momentos. Pessoal, parem de criticar o Luiz Roberto, viu? Se ele falhou em algum momento é porque ele recebe um script na mão, ele recebe um espelho. Porque ele morou em Santos. Eu não quero defender, que eu nem assisti. Mas ele morou em Santos. Criticando, que ele falou que Cidade Oceano é um bairro de Santos. Ele recebe um script, ele leu o que estava ali, mas ele ainda salvou. Ele ainda salvou, né? Salvou, ele falou do bairro, do aquário, do porto, ele resgatou um pouco da história. Mas eu observei três detalhes na... Você também viu? Então vamos lá. Eu observei 3 detalhes na narração do Luiz Roberto, que se ele morou aqui, caramba, eu acho que... Trabalhou na Rádio Cultura. Quando ele falou, tudo bem, estava escrito lá, tem que ler, tudo bem, mas ele falou que Santos, a cidade chama-se Santos porque foi fundada no dia de Todos os Santos. Não é verdade, não foi fundada no dia de Todos os Santos. Ele falou isso? Falou. A cidade chama-se Santos em função da Santa Casa de Santos, né? A Santa Casa de Santos, que é o primeiro hospital do Brasil, é que acabou originando o nome da cidade. A cidade chama-se Santos em função da Santa Casa, não que a cidade... Bom, então, caso ele não transmitisse, teria sido um horror a transmissão. A cidade foi fundada no Mesmo com ele transmitindo, houve E sabe o que foi importante ele afirmou que a cidade foi fundada no dia de Todos os Santos, que é dia 2 de novembro. Não é verdade. Outra coisa também que ele comentou, que foi quando ele falou que José Bonifácio de Andrade Silva foi o libertador dos escravos. Não foi. O José Bonifácio de Andrade Silva foi o patriarca da independência. Ele que incentivou, que influenciou Dom Pedro I. Então, talvez por isso, essas críticas que eu li nas redes sociais. Nós temos que separar, Passarinho, a crítica à transmissão, que é uma, e a crítica ao que a escola mostrou, que é outra. Por exemplo, eu elenquei alguns pontos aqui, além do José Bonifácio, que estava muito escondido na figura do Oscar Magrini, dentro de um carro alegórico, eu acho que o José Bonifácio poderia... mais destaque. O local onde colocaram o pai do Neymar, colocaria ali o sósia do José Bonifácio. Claro. Vamos lá, Saturnino de Brito, não foi lembrado no desfile, né? Poetas políticos e artistas da cidade de Plínio Santos. Marcos foi lembrado? Não foi, que eu tenha visto, não. Né? Esmeraldo Tarquínio, o primeiro prefeito negro da história e tudo mais, né? Os jardins, os sindicatos. Os jardins não foi falado nada? Eu acho que, você imaginou um carro alegórico com os prédios tortos? Poderia ser algo magnífico. Os prédios tortos não foram lembrados. O Monte Serra não teve destaque que eu achei que deveria ter. Os esportes, pessoal, Jabaquara, Portuguesa Santista, não foram lembrados. Lembraram do Mamonas Assassinas, que não tinha nenhuma ligação com a cidade, e esqueceram do Charlie Brown Jr. O Leão do Jardim não foi lembrado, pô. O Tamborel não foi lembrado, né? Até o carnaval em si, o Passarinho. Dengosas do Marapé, chineses do mercado.
os antigos blocos da cidade não foram remetidos no enredo. Você veja, quando você falou do Remo, que Santos também é pioneiro no Remo, né? Então o Luiz Roberto lembrou, realmente, lá na Ponta da Praia temos diversos clubes, né? Como o clube, mas aí na hora dele falar os clubes de regatas, ele foi citar justamente o Clube de Regata Santista, que não existe mais. Ah, ele citou. É que, veja bem, eu não vou defender o Luiz Roberto nesse ponto, que ele comentou alguns erros históricos aí. Mas ele também já não reside aqui faz algum tempo. É verdade. Eu trabalhei com o Luiz Roberto. Ele deixou Santos em 1984. Eu te falo até a data. Ele deixou Santos depois da decisão do Campeonato Paulista. Que aí ele foi para a Gazeta, da Gazeta ele foi para a Rádio Globo, da Rádio Globo foi para a TV Globo. E hoje ele mora, acho que no Rio de Janeiro. Ele é sediado lá. Ele é no Rio. Ele transmite o Campeonato Carioca. Isso. Mas Então, no frigir dos ovos, viu? claro, ele não é obrigado. Homenagem pra... Não, ele não é obrigado a saber, só para completar, que o Regatas não existe mais. Sinceramente, ele não é obrigado a saber. Sim, ele sabe o contexto histórico. Ele sabe o contexto. Agora, ele não sabe que lá no Regatas hoje tem o circo lá. Do estacionamento e horas vagas. Virou estacionamento e circo. Ele não sabe que o Regatas Ele podia ter citado o Saldanha, o Vasco, o Internacional. E ele, por azar, citou justamente o Regatas, que não existe mais. Acontece, né? Agora, Passarinho, uma coisa a gente tem que deixar bem claro. A homenagem eu achei extraordinária. A letra do samba enredo, ela é fenomenal no meu modo de pensar. Ela fala de todas as belezas. A letra não fala do Zé Bonifácio. Quando fala um grito de liberdade, é o grito de liberdade que o patriarca da independência fez pela cidade. Exatamente. Então, a letra fala de tudo que tem na cidade, praticamente de tudo. Só que o enredo, né, as alegorias, as alas, não remeteram à história da cidade, né? Então criou-se uma grande confusão e o futebol ia e voltava no desfile. Muito futebol. E o desfile terminou. Isso aí eu li também, muito futebol, né? Não que o Santos não mereça, o Santos merece. Mas a cidade de Santos também merece. Eu diria o seguinte, valeu a pena, foi bom, mas podia ter sido um pouquinho melhor. Poderia ter sido melhor, né? Você lembra do Dudu do Gonzaga? Dudu Gonzaga. Lembraram que o Dudu Gonzaga não foi lembrado. Eu li. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Ok, estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Hoje é um programa, né, light, falando um pouquinho de carnaval também, mas tem enquete, né? Não esqueça que você participa conosco. Só um lembrete, nós pedimos, né, a equipe toda, porque ninguém trabalha sozinho, nós pedimos para que você telefonasse para o 3014-2341. Estamos pedindo desculpas aqui em nome do William, da Gide, todo mundo aqui, né? Porque o telefone deu pau hoje. Acontece, quarta-feira de cinza, amigo. De vez em quando tem que dar um problema, né? Então, infelizmente, estamos sem o telefone, mas você participa pelo programa @radaresportivo.com.br. A pergunta, a enquete da semana: para qual posição o Santos precisa de reforço? Se é que precisa, na sua opinião. Aí você concorre aos prêmios, a camisa do Atlântico naquela parceria com o Boca Juniors, né? Muito legal essa camisa aí. Meu amigo, eu não posso participar, infelizmente. Sexta-feira eu também queria concorrer ao prêmio do nosso convidado e também não posso. O Paulo Alberto disse que membro da equipe não pode, né? Então eu vou solicitar uma licença para concorrer a essa camisa aí do Atlântico com o Boca Juniors, viu, Paulo Alberto? Viu? Então, sexta-feira não conte comigo, hein? Brincadeira. Bom, além desse prêmio aí, bonita camisa mesmo, tem o prêmio do relógio unissex, do Cantinho dos Relógios, né? Que fica ali na Amazonas, entre a Amazonas e a Paraná, do nosso amigo Vanderlei. Lá você encontra tudo sobre relógios nacionais e importados, conserta qualquer tipo de relógio, troca pulseira e bateria, enfim, Renato Braga é cliente, né? E além do cantinho dos relógios, tem o cantinho da informática, tem esse fone do radar para você ouvir a transmissão de sábado da Rádio Guarujá, Santos e Novo Horizontino, 21 horas em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biase. Esse horário eu adoro, sem brincadeira, escuto direto, porque eu não saio de casa, então, diferentemente do Renato Braga, que tem 12 nichos, né, de redes de amigos na vida dele, o que está muito certo, tem que curtir amizade pra caramba mesmo, em loco, eu já sou diferente, eu curto as mídias sociais, não entendo nada de internet, absolutamente nada, mas estou ali ligadinho com a Band News, né, consagrada já. Bom, meu amigo Marcelino Silva, teve São Paulo também, hein? Teve carnaval em São Paulo também. Teve carnaval em São Paulo, eu iria te perguntar, mas eu iria deixar para a última questão. Mas, como você puxou o assunto, o jurado, eu não entendo nada de carnaval, mas caso eu fosse convidado para votar, para dar nota, eu tenho certeza que eu jamais esqueceria de dar nota para um determinado quesito.
e ocorreram 2 falhas graves de esquecimento de jurados. Isso é inédito, você que conhece de carnaval. E se foi justa a vitória da Casa Verde. Da Império da Casa Verde, né? Que a Band News, por sinal, a Band News ontem antecipou que a Casa Verde iria ganhar, porque eu tenho fontes lá em São Paulo e já de manhã eu postei que a vitória seria da Casa Verde, portanto, para a Band News não houve surpresa. Para você houve surpresa? Então, pastor, eu assisti os desfiles de São Paulo, para mim não houve surpresa. Não. A Império da Casa Verde é uma escola que preza pela qualidade técnica do desfile e pelo luxo. Assim como o Rosas de Ouro, como o X9 Paulistana, que infelizmente foi rebaixada, né? Unidos de Vila Maria, própria Vai Vai, Gaviões da Fiel, são escolas que prezam por essa qualidade no seu desfile. Quem viu abrir alas da Império da Casa Verde sentiu que ela vinha para ganhar. Aqueles 2 tigres, né, que é o símbolo da escola, enorme a alegoria logo na entrada, logo como abre alas, né? Sentiu que ela poderia ser uma das campeãs. Mas vê que curioso, as 3 primeiras, passarinho, ficaram com 269 pontos. Império da Casa Verde, 269,4. Acadêmicos do Tatuapé, que para mim foi uma surpresa, 269,1. E a Mocidade Alegre em terceiro lugar, com 269,1 também. Empatou com Acadêmicos do Tatuapé e o critério de desempate deixou a Mocidade Alegre em terceiro. Então, para mim, não foi surpresa a Império da Casa Verde, eu gosto muito dessa escola. Para mim, a surpresa foi o rebaixamento da X9 Paulistana, que teve problemas de evolução e conjunto. Os carros ali deram problemas e prejudicou. Isso é uma tristeza, né? Para quem trabalha lá no carnaval. É uma pena, quem conhece a X9 Paulistana é muito grande. E a Pérola Negra, a escola lá do bairro Boêmio da Vila Madalena, para mim era esperado. Ela subiu e caiu de novo. Ela fica nessa gangorra quase que... E a Mancha Verde voltou. Né? E a Mancha Verde voltou. E o curioso, a Dragões da Real ficou em sexto lugar, né? Uma escola que representa o São Paulo Futebol Clube também. Pessoal, fiquem atentos a Dragões da Real. É uma escola que em breve... eu acho que vai levar o caneco do Carnaval Paulistano, porque é uma escola também que ela é muito luxuosa, ela é muito detalhista nos seus carros, nas suas fantasias. Mas na apuração, em determinado momento, ela chegou a encostar. Ela chegou a encostar, entendeu? Não foi dessa vez, mas eu acho que em breve, se não pesar um preconceito, porque queira ou não queira, existe um preconceito com Gaviões, Dragões da Real, Mancha Verde, Torcida Jovem, todas as escolas de samba que são torcidas organizadas, existe um preconceito aí, não sei se da Liga ou dos próprios jurados, mas eu acho que a Dragões da Real em breve pode levar um caneco E um detalhe importante, né, Renato Braga? Para quem acompanha Carnaval, Sim. Eu, apesar de não acompanhar, eu me informei, né? A Casa Verde, no ano passado, foi 8ª colocada. E esse ano ganhou o Carnaval. 10 anos depois. Então vai ao encontro do que está dizendo o Marcelino. Não será surpresa caso a Dragões da Real no próximo ano fature. Mas, pelo que me consta, eu acompanhei por alto o Carnaval de São Paulo, mas pelo que me consta, aquela confusão que teve na hora da apuração, que quando foi feita a apuração, teve muita briga lá, muita confusão. Porque 2 jurados esqueceram de dar nota. Exatamente. Então, o que eu acho um absurdo, né? Foi inédito jurado que não é inédito. Tem jurado que dormiu, tem jurado que passa planilha em branco, tem cada história, né? Então não era que era uma injustiça, que não merecia, mas sim a falha de não ter dado a nota, né? Essa foi a razão. Uma falha muito grande. O estopim da confusão toda. E o pessoal aceitou ainda, embora com reclamações, na primeira oportunidade. Quando ocorreu o segundo erro, aí o rapaz lá da Vila Maria se perdeu, né? O segurança lá. Foi detido, inclusive. Porque seria muito pior se fosse reclamação por injustiça, já que aquela escola não merecia aquela nota. É verdade. Mas, Braga, você que falou do teleárbitro, eu acho que, passarinho, isso ficaria resolvido de um jeito tão simples. As escolas colocam tanta tecnologia na avenida, carro com painel de LED, carro monitorado por GPS, gente. A escola sabe que posição que o carro alegórico está na avenida, isso é incrível. Por que os jurados não fazem a nota eletrônica, online? Entendi. A escola passou, a nota foi dada, entendeu? Online. Como o TSE faz com as nossas eleições. Então, eu acho que evitaria esses problemas que o papel traz, né? Bom, Marcelino... o papel fica guardado 2, 3 dias Outro antes, assunto que chamou muita atenção, né, nessa época aí de Carnaval, nós tivemos a decisão do Super Bowl. E o Giovanni de Oliveira, do Campo Grande, ele mandou um abraço para todos aqui e pergunta para o Marcelino o que você achou da final do Super Bowl. Ele disse que gostou muito. E sobre a enquete, ele responde que o Santos precisa de mais um zagueiro. Volto a repetir que o Gustavo Henrique, cujo contrato termina no final do ano, já conversa com a diretoria e deve renovar por 4 temporadas. Mas, independentemente da questão do Gustavo Henrique, sempre tem um problema de lesão, né? Então, vale a resposta do Giovanni. E o Super Bowl?
Como é o nome do nosso colega? Giovanni de Oliveira. Giovanni de Oliveira. Campo Grande. Então, Braga e Passarinho, eu tive um problema enorme nesse dia porque a gente ficou dividido, né? O mesmo horário do Super Bowl era o horário dos desfiles no Rio de Janeiro, especialmente a Grande Rio. Então, meu filhão lá, o Nicolas, ficou vendo o Super Bowl, eu fiquei vendo o Carnaval, vendo os desfiles. Mas é óbvio, o Denver Broncos venceu a equipe do Carolina, né? Por 24-10 e ganhou a edição número 50 do Super Bowl, que é o evento mais assistido do mundo. Uma fortuna, né? O comercial é uma fortuna. Movimenta milhões. Foi o terceiro título do Denver na história, né? Os especialistas dizem que a experiência venceu a juventude e a defesa venceu o ataque. Então vamos dizer que seria um título do Denver Broncos, aí o seu tricampeonato do Super Bowl, à la Tite, né? Um futebol criterioso, cuidadoso, e levou o caneco lá. Evento maravilhoso, o Passarinho. Você gostou? Gostei. Eu tive depois a oportunidade de acompanhar alguns trailers, né? Alguns compactos. E o meu próprio filho, o Nicolas, é fanático pro Super Bowl. O William Correia aqui também adora, nosso produtor. Evento fenomenal. A gente tem que muito aprender com a NFL, né? Que é a Liga Norte-Americana de Futebol Profissional. O José Newton, do Parque Continental, Passarinho e amigos, feliz ano novo. O Zé Newton, começa só em março, né? Porque ainda tem desfile das campeãs, não é? Não tem desfile das campeãs? Sexta em São Paulo e sábado no Rio. Ah, então eu acertei os dois. Sexta em São Paulo sábado e sábado no Rio. Então só começa, na próxima semana, né? Mas, de qualquer maneira, feliz ano novo a partir de segunda-feira. O Renato, o Newton acha que foi pênalti. Concorda com você. Ele acha que foi pênalti. Foi pênalti. Mas concorda comigo, viu, Newton? Realmente, eu vou dizer para você que não foi pênalti, foi muito pênalti. E além de dizer que o Santos precisa de um zagueiro, ele pergunta ao Marcelino se o Marcelino gostou da homenagem da Grande Rio. É porque ficou uma dúvida, né? O Renato Braga disse que valeu a homenagem e o Marcelino fez as críticas, que tem que fazer mesmo, mas não foi muito claro se ele gostou da homenagem. Valeu? Não, a homenagem eu gostei. Quem me acompanha na vida pessoal sabe. Adorei a homenagem. Sou santista da Gema, amo a cidade de Santos. O que eu não gostei foi do desfile. O enredo eu gostei, a homenagem eu gostei. O samba enredo fenomenal, tenho ele na ponta da língua. Eu não gostei do que foi mostrado na avenida. O samba é muito bom, né? Excelente, o samba pegou. Márcio das Camisas, o nome do autor. Márcio das Camisas. Márcio das Camisas, venceu Aliás, lá uma... Parabéns. Aliás, ele foi bom, escolhido, entre outros, samba enredo que foram Não, o lembrados, refrão é muito bonito. não é isso? Na verdade, foram feitas eliminatórias na quadra da Grande exatamente. Rio. Pessoal de Santos, Guarujá também concorreram, mas o Márcio das Camisas e seus colegas venceram e levaram o samba para a avenida, né? Bom, o Júlio, do BNH da Aparecida, abraço a todos. Não estou gostando do time do Santos. Perderam a mão e ele disse que o Santos precisa de um zagueiro. Olha, é unânime, hein? O Santos precisa de um zagueiro, segundo os telespectadores. E, segundo o Júlio, o time precisa melhorar. Não tem dúvida. Precisa? Claro, eu acho. Você concorda? Eu E acho. você, Eu acho que o time ainda está na ressaca aí do ritmo de jogo, né? Período de férias, pré-temporada. Acho que o Dorival ainda vai ajustar o time. o Dorival disse que a vitória foi justa, porque o Santos pressionou o tempo todo. Mas não convenceu, né? E merecia ganhar o jogo. Né? Mas temos que respeitar aí a opinião de quem não gostou do time do Santos. Mesmo porque é difícil, volto a repetir, jogar com aquela temperatura. Né? E Dorival fez 100 jogos, né, parceiro? E o Dorival completou 100 jogos, ele está, depois que voltou, com 18 vitórias e 2 empates na Vila Belmiro. Ele ainda não perdeu na Vila. Né? Mesmo com esse calor aí, com a temperatura alta, mesmo com essa dificuldade, mas o Santos, pelo menos, não tem perdido na Vila Belmiro. Eu entendo até a bronca do Ituano, né? Mas não que não foi pênalti, é porque tomou um gol no finalzinho da partida. Agora, houve motivo para aquele tempo adicional? Sim, claro, também houve. Foram houve. 4 minutos, normal. Não, porque faltou pergunta. Também Não, 4 não. Foram 51, 6 minutos, né? Não, foram 4, só se depois ele acrescentou mais alguma coisa. Então. Não teve parada técnica, né? Então, aí a pergunta é essa. Houve motivo para 6 minutos? Não, mas eu acho que foi... Porque o pênalti ocorreu aos 51, entendeu? Não, aos 49, né? Não foi? 51. 51? 51. Essa que é a pergunta. Foi no finzinho e
Então foi isso. Para mim, a bronca do Ituano é nesse aspecto. Tomar um gol, já está contando que empatou fora de casa, na Vila Belmiro, que é difícil, né? De você, até um empate é difícil e tal. Está contando que aquele resultado e toma um gol no final assim. Complicado. É doloroso. O Mário do Imbaré, só para completar, pergunta sobre a contratação do André. Eu acho um jogador comum, né? Um jogador comum, mas ele foi bem no Sport. O André foi bem no Sport. Então, de repente, com a cabecinha no lugar, porque ele saiu daqui de Santos para ganhar muito dinheiro, a vida dele mudou, né? Mas ele não foi mal no Sport, não. Gostei do André no Sport. De repente, ele pode acertar no Corinthians. Vamos aguardar, né? Eu não vou dizer que vou torcer, porque todo mundo sabe que eu não torço para o Corinthians. Então, eu não vou dizer vamos torcer, né? Não vou cometer essa hipocrisia. Perfeito? Bom, Renato Braga, seu destaque final. Bom, a quarta rodada do Paulistão acontece nesse final de semana agora, sábado e domingo, né? Dia 13 e 14 de fevereiro. E amanhã, dia 13, aliás, amanhã, dia 11, às 15 horas, na Federação Paulista, vai ser feito o sorteio dos árbitros para essa rodada. E lembrando que também a comissão de arbitragem da Federação Paulista tem novo comando, hein? Não é mais o Coronel Marinho. Quem é agora? O Coronel Marinho deixou a comissão de arbitragem, ele continua na federação como encarregado responsável pela segurança. E no lugar do Coronel Marinho está o ex-árbitro, ex-assistente FIFA, o Ednilson Corona. Ok. Que foi, vocês devem lembrar dele. Ednilson Corona foi um excelente assistente FIFA. E na Comebol, só para confirmar, O o CNM? Luiz Seneme é o presidente da Comebol. É da comissão de arbitragem da Comebol. E o Marinho voltou para a área dele, né? Que é a área de segurança. Exatamente. Ok. Marcelino Silva, o seu destaque final. Bom, Passarinho, meu forte abraço a todos que pularam o carnaval na mais absoluta paz e harmonia. Tive lá no Vasco da Gama, foi fenomenal. Parabéns, presidente Pipino e todos os funcionários do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um beijo à minha esposa, aos meus 2 filhos que pularam o carnaval com a gente. Foi tudo muito bem, maravilhoso. E lá no Rio de Janeiro, meu palpite, Passarinho, Portela, Beija-Flor, Salgueiro ou Mangueira. Uma das 4 leva o caneco, Passarinho. A Band News crava Mangueira. Ok? Anotem e me cobrem, como diria o saudoso Pinheiro Neto. Acertei em São Paulo e vou acertar no Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.